Bem-vindos ao nosso estudo de Provérbios e hoje nós vamos terminar o capítulo 2. Eu estou disposto a fazer isso e vamos começar então a ler o versículo 9 e ler até o restante do final do caminho até o versículo 22. Vamos mostrar como tudo isso se encaixa e então qual é a conclusão, o que acontece se dedicarmos nossas vidas a adquirir sabedoria e também para evitar influências maldosas. Ok. Vamos ler versículo 9. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, e suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Ok, vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado por este capítulo maravilhoso no livro de Provérbios. Obrigado pelo tempo que nós tivemos aprendendo em o que está escrito. Eu oro, Senhor, por mim e por aqueles que estudaram essas passagens comigo, que o Senhor nos conceda graça e que isso esteja em nossas cabeças e que seja uma realidade nas nossas vidas. Senhor, eu oro especialmente pelos jovens. Por favor, Senhor, ó Deus, nesses tempos conturbados, não sabemos o futuro, assim, mas por favor, nos fortaleça com graça, nos faça, Senhor, uma grande geração, faça com que esses jovens que aqui estão superem essa geração, que eles continuem a servindo o Senhor, que eles façam grandes e poderosas coisas por intermédio do Senhor. Por favor, ajude-os, proteja-os, guie-os, conceda a eles, Senhor, acima de todas as coisas, um coração, um amor especial por seu querido Filho. Nos ajude, Senhor, na conclusão deste capítulo. Em nome de Jesus. Amém. Agora, estamos olhando principalmente aqui nos versículos 20 a 22. Vamos lê-los novamente. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Por quê? Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Agora, é claro que essa passagem precisa ser interpretada no contexto de todo o capítulo 2. Então, o que nós temos aqui no capítulo 2? Nós temos, antes de mais nada, do versículo 1 a 11, nós temos a busca por sabedoria, que você e eu não devemos ser apáticos. Você sabe, não devemos pensar que a Bíblia vai estar ali debaixo do braço ou debaixo do travesseiro e pensarmos que ela vai penetrar na nossa cabeça. Nós devemos trabalhar, devemos buscar a sabedoria pelo que ela é. E a sabedoria ela é preciosa. A sabedoria de Deus é a vida. Enfim, nós temos que conhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós devemos procurar a palavra de Deus e procurar obedecer, ok? Agora, mas não só precisamos buscar a sabedoria, mas também nos versículos 12 a 16, nós precisamos evitar as más influências. Olha, eu sempre digo aos meus filhos, não importa se você toma banho 10 vezes por dia, se toda vez você sair do banho, você vai e se suja em um buraco de lama. Então, você pode estar na palavra 1 hora, 2 horas por dia, e a maioria das pessoas não está, mas você vive em um mundo caído, e a maioria de nós está acordada pelo menos 16 horas por dia. E nessas 16 horas, o mundo está constantemente pressionando nós, nos pressionando. E as pessoas em sua vida, à medida que envelhece, especialmente quando você deixa a sua proteção, a casa do seu pai, da sua mãe, você terá muitas pessoas que pressionam você a se afastar do caminho da vida e andar
no que promete ser um caminho de vida, mas que contradiz a palavra de Deus e acaba sendo um caminho de morte, de ruína, de destruição. E por isso precisamos fazer essas duas coisas. Nós precisamos estudar a palavra de Deus e aplicar ela nas nossas vidas, treinar a nós mesmos na palavra, mas também precisamos evitar as influências do mal. E em segundo lugar, falamos muito sobre isso no estudo da palavra de Deus e temos muitos outros capítulos pela frente e muitas vezes nós vamos tocar nesse tema, mas eu quero olhar apenas por um minuto antes de entrarmos no nosso texto. De fato, nós precisamos enfatizar que nós temos que nos separar das influências do mal. Eu só quero ver alguns versículos. Antes de tudo, Provérbios 13, versículo 20. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Você quer ser sábio? Caminhe com homens sábios. Ande com mulheres sábias. Agora, um dos problemas é que, jovens, hoje nem sempre foi o caso, mas há essa coisa chamada, você sabe, de geração diferente e tal, ideias diferentes, de que os jovens devem estar com jovens. Bem, aqui está o problema que eu tenho com isso. Quando você está perto de pessoas que são da mesma forma que você é, do mesmo nível espiritual que você é, intelectualmente, você é jovem, isso seria um nível de imaturidade. Então você está constantemente cercado por outras pessoas imaturas e sendo influenciado por elas. Agora, eles podem ser grandes amigos, mas se você é a única coisa que você faz e eles fazem andar um com o outro, crianças de 10 anos, 16 anos, vai ser muito difícil crescer na sabedoria. O que as escrituras nos ensinam é que os rapazes, os jovens, devem gastar muito tempo com os homens mais velhos para que eles aprendam a sabedoria. E as meninas jovens também devem fazer a mesma coisa, passar tempo com mulheres mais experientes. Jovens podem passar tempo com mulheres mais velhas e jovens com homens mais velhos, no sentido de serem instruídos, de aprender a ser sábios. Olha, na mídia hoje em dia, a todo momento, há algum tipo de drama familiar. Parece que as crianças sabem mais do que os pais e que os pais são tanto tolos a respeito dos caminhos do mundo e que eles de fato não entendem. Mas isso simplesmente não é verdade. Isso é apenas uma ferramenta do diabo para nos fazer acreditar em algo que é, na verdade, muito, muito perigoso. Se você quer ser sábio, você não precisa andar errado por aí, andar somente com seus amigos que têm 10, 12 anos como você. Se você quiser ser sábio, fique perto de homens sábios que conhecem a palavra de Deus. Mulheres sábias que conhecem a palavra de Deus. Então, quem andar com homens sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá um prejuízo. Salmos 1, versículo 1, 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele não anda com eles, ele não caminha com eles, ele não se aconselha, ele não ouve essas vozes constantes das pessoas aconselhando a andar de uma maneira contrária à Bíblia. E você deve excluí-los. Eles não se colocam no caminho dos pecadores, não se assentam no caminho na roda dos escarnecedores. Algumas pessoas acreditam que, como eu disse, há uma espécie de declínio gradual. Antes de tudo, eles estão andando no conselho dos ímpios. Você sabe, às vezes eles estão andando assim, às vezes eles vão embora. E então eles estão no caminho que eles encontram no seu lar, no próprio caminho dos pecadores, e conseguem assim alcançá-los e tornar parte da vida deles. Pecadores, e finalmente eles se assentam na roda dos escarnecedores, porque os ímpios sempre zombam dos justos, eles sempre odeiam os justos, eles estão sempre julgando os justos, sempre tentando encontrar falhas. E quem procura seguir a Deus, para eles se sentirem melhores consigo mesmo, você sabe, não quer se juntar a esse tipo de pessoas, não quer. Que são contrárias à vontade de Deus e que estão constantemente caluniando e julgando e examinando aqueles que, embora são falíveis, sinceramente estão tentando seguir a Deus. Não fique com esse tipo de pessoas. 1 Coríntios 5,9, Paulo diz: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Isso não significa que quando você se torna um cristão, você deve, se sua família é incrédula, se os seus amigos são incrédulos, você deve se afastar de todo mundo. Certamente não significa que você precisa estar num mosteiro ou algum tipo de lugar nas montanhas, morando isolado da civilização. Não é isso que significa. Mas isso significa algo muito simples. Tome muito, muito cuidado para não entrar em relacionamentos com os imorais, com pessoas que são imorais, no sentido que elas começam a te influenciar.
Em 1 Coríntios 15, 33, Paulo diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Agora, em 1 Coríntios 5, 9, 1 Coríntios 15, 33, no versículo seguinte, 2 Coríntios, todos os escritos para a igreja em Corinto eram conhecidos. Corinto era uma cidade conhecida extremamente perversa, por uma questão de fato, os coríntios eram sinônimo de pecadores. Era a mesma coisa de significar pecado. Era puro pecado aquela cidade. Pessoas eram pecadores, um lugar pecaminoso. Então Paulo está dizendo a eles que eles não se associem com essas pessoas imorais, especialmente aqueles que professam fé em Cristo e ainda assim andam de uma maneira contrária à sua palavra. Então ele diz que não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não é o caso de si, é o caso de que quando você anda com uma má companhia, ela vai corromper você. Olha, se eu desejo água suja em vez de água limpa, a água suja não se torna limpa, a água limpa fica suja. É o mesmo caso. Ou se eu disser para você, olha, aqui tem um copo d'água, você está com sede, você diz, maravilhoso, estou com muita sede, obrigado. E eu digo, antes de você beber, basta saber isso, que é 99% puro. E diz, o que isso significa? Bem, 1% é veneno. Você vai beber? Bem, não se você for sábio, da mesma maneira. Percebe que aquela boa companhia é tão ruim a comunhão dela, causa más influências, irá corromper você. Sim, na minha vida eu tive que tomar decisões ao longo dos anos que houve certas pessoas que eu não me associei, porque eles não me fizeram querer amar a Deus ou ser mais obediente a Deus. Eles realmente desenharam e me manter longe. E há coisas que podem ser boas, coisas que, deixa eu dar um exemplo. Eu amo fazer exercício ao ar livre, caçar algum tipo de esporte. Isso não é ruim por si só, mas você sabe que pode se tornar uma influência corrompida se começar a tomar o controle do seu coração e te afastar você das coisas de Deus. E às vezes você pode ter hobbies e coisas e vão te ajudar, e vai ser uma bênção. Mas se esses hobbies começarem a ter mais importância para você, ou ter uma importância de concorrência com Cristo, às vezes você tem que fazer uma cirurgia radical, e talvez não para sempre, mas por um tempo, até você ter o controle das coisas. Agora, 2 Coríntios 6,14, último verso nós vamos ver. Paulo diz, de novo, para o mesmo grupo de pessoas: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Agora, há várias traduções literais aqui, mas eu gostaria de usar essa aqui. Não vos ponhais em julgo desigual. Agora, lá no Peru, eu vi isso várias vezes. Havia lugares onde eles até hoje aravam terra com os bois e havia uma canga. Era bastante grande, era feita assim de madeira, inflexível, uma madeira e ferro. Então, essa grande barra de madeira assim, se movia dessa maneira assim, para que você possa colocar, descia assim, em seção para o boi poder enfiar a cabeça. Depois surgiu uma outra seção indo para o outro lado, onde o outro boi podia também enfiar a cabeça. Então uma barra de ferro, tipo uma cruz assim. Quando esses dois bois eram colocados naquele jugo, eles não podiam, de certo modo, eles não tinham identidades separadas. Eu quero dizer, um só poderia ir onde o outro estava indo, e o mais forte sempre ganhava. Agora, o que eu quero que você veja? O que eu estou dizendo aqui? Deveríamos ter... Eu estou bocejando. Deveríamos ter relacionamentos com pessoas que não são cristãs? Absolutamente. Você deve ser gentil, amoroso e sacrificial. E estar abençoando todos os homens. E ao mesmo tempo, quando você perceber que está em um relacionamento, e esse relacionamento está começando a ter uma grande influência em você, que está influenciando você, e não você está influenciando a outra pessoa, é hora de ir embora. Essas não são coisas que você brinca. Jovem, tenha muito cuidado agora, não seja uma pessoa mesquinha, não julgue mal, mas saiba disso, você será como essas pessoas que estão ao seu redor. O máximo que eu disse que pensei algumas vezes, eu cresci muito quando era um jovem cristão, não porque eu era alguma pessoa especial, é apenas pela graça de Deus que eu estava cercado, cercado por um monte de jovens, rapazes, garotas, que radicalmente seguiam Jesus. Eu fui pego nisso e protegido por eles. E por isso, então, é uma verdade grande. Então, se você estudar a Bíblia o dia todo, mas no seu outro tempo livre você está sentado lá sendo influenciado, não apenas por pessoas que não conhecem o Senhor, mas pela internet, pela televisão,
por vídeos, tenha muito cuidado. Vamos continuar. E se eu conseguir passar? Vamos continuar. Agora, o resultado de ganhar sabedoria e evitar uma influência maligna é o que acontece quando nos empenhamos em buscar sabedoria e nos empenhamos em evitar aquelas coisas que não nos farão bem, o oposto de Cristo. Ele diz: assim andarás pelo caminho dos homens de bem. Diz no versículo 20: andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Agora a palavra bem, andarás pelo caminho dos homens de bem, denota um estado, eu escrevi aqui, de bem-estar moral, de bem-estar espiritual. São homens cuja relação com Deus é saudável, ok? E a caminhada deles, o estilo de vida deles também é algo saudável, em todos os aspectos, espiritualmente, psicologicamente e fisicamente. Eles podem sofrer de alguma doença física, mas ainda há uma sensação de inteireza em sua própria pessoa. A palavra também pode denotar uma pessoa que tem algo de agradável nela. É uma pessoa que é agradável, uma pessoa que é encantadora. É um senso simplesmente assim de saúde espiritual e bem-estar completo, emocional, de bem-estar moral, saúde, saudável, saúde. Então, se você quiser seguir a palavra de Deus e buscar a sabedoria, você vai evitar as más influências. Então, sim, isso vai melhorar a sua vida. Você andará no caminho dos homens bons. Mas não é esse o caso. Quero dizer, você pega alguém, tipo uma ilustração, algumas lições atrás, você pega alguém que está constantemente, não está comendo coisas boas, mas constantemente está comendo coisas ruins. Vai afetar todos os aspectos da sua vida. Mas se eles começarem a evitar coisas ruins e comerem coisas boas, eles vão melhorar a volta, toda a vida ao redor. Esse é o jeito. Se você está se alimentando da palavra de Deus e você está negando-se ao fast food deste mundo cheio de lixo, deste mundo, você vai ser muito mais saudável espiritualmente. Agora, vamos continuar. Ele também diz que se manter no caminho dos justos. Agora, a palavra aqui no caminho, vereda, você sabe, vem de um verbo que significa viajar ou caminhar. E aqui está algo que eu realmente quero que você entenda, jovem. Você, eu não sei, 8, 10, 15 anos, você tem toda a sua vida pela frente, mas esta vida é uma jornada. E é rápida essa jornada. E parece que era ontem. Eu estava na floresta com esquilos, caçando. Tinha 9 anos de idade com meu cachorro. Agora eu estou aqui com quase 59. 50 anos se passaram e eu nem sei onde eles foram. E é uma jornada nesta vida. É uma jornada essa vida. E nessa jornada você tem que decidir qual caminho você vai seguir. Se você vai andar no caminho da justiça, o que é? Se você sabe, eu já te contei 1 milhão de vezes. É o caminho marcado pela palavra de Deus. De novo, a vida cristã não é complexa. É só olhar para a palavra de Deus e procurar conformar nossa vida a ela. E quanto mais nós estamos na palavra, mais estamos em oração, mais isso vai acontecer. Então, se você se alimentar da palavra, buscar sabedoria, você vai evitar influências do mal. Não apenas, mas vai caminhar no caminho do bem, na vereda dos homens bons. Você seguirá os caminhos dos justos dessa longa história dos santos que caminharam com Deus. Então, eles não estão mais aqui, porque eles foram para casa, para a glória. E eu posso te dizer isso, você sabe, o quanto mais velho eu fico, mais eu penso sobre isso. A maior parte da minha vida já passou, e eu não estou triste com isso, porque a minha vida real ainda está me esperando. O amanhecer, eu lembro que, não me lembro exatamente quem era, mas havia 2 homens que viveram ao mesmo tempo. Eu acho que um era ateu e o outro era um cristão, talvez um apologista cristão, e eles debatiam às vezes. Quando aquele estava morrendo, o ateu, ele basicamente disse algo como: então, isso não é literalmente, mas olha, minha vida é como uma folha de outono.
Você sabe que cai das árvores, se desfaz, não existe mais, eu estou morrendo. Mas o cristão disse, a minha luz está se apagando, minha luz está apagando, porque o sol está subindo, o sol está nascendo. E então, estamos numa jornada, estamos em uma jornada. E você tem que decidir, não apenas todos os dias, mas a cada momento, que caminho você vai seguir. Você vai seguir o Senhor, ou você vai seguir alguma direção desastrosa, dolorosa e prejudicial? Agora, vamos continuar. Quando falamos de caminhos, se lembre de quando eu falei sobre o caminho do gado, do cervo na floresta e tal, quando as vacas andam por esse caminho muitas vezes, fica como um trilho enorme que eu tenho certeza que podem ser vistos com um satélite do espaço sideral. Há um caminho assim. Há milhares e milhares de anos tem havido homens e mulheres que seguiram fielmente Deus. E você não quer participar? Agora, deixa eu esclarecer. Vamos terminar na eternidade, na presença de Deus. Não por causa da nossa capacidade de trilhar algum caminho, mas por causa do que Jesus Cristo fez por nós, e descansamos nisso. Mas descansando nisso e tendo toda a nossa garantia no trabalho dele, nós queremos andar nos caminhos dos justos. E existe uma história que você sabe, você pode ler lá em Hebreus 11, eu recomendo. Você vai ver sobre os heróis da fé, eles têm o nome deles lá, eles também andaram com Deus, e você ande no caminho deles. Há duas passagens, bem, eu acho que mais de duas que me vieram à mente aqui. Olhe Provérbios. O que temos aqui? Provérbios capítulo 2. Veja o versículo 21. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Agora, os retos e os íntegros. Você diz, bem, eu nem sempre sou reto ou íntegro, certamente não sou inocente. Mas essas são palavras que descrevem aqueles que creram em Deus, debaixo da salvação e da sua justiça. Essa pessoa é encontrada lá na obra de Jesus Cristo. E mesmo que não sejam perfeitos, são distintos. Eles procuram seguir os caminhos da justiça. E eles procuram ser irrepreensíveis diante de Deus e do seu caráter. E quando eles pecam e eles não apresentam uma pretensão de que eles não dão desculpa, eles são transparentes, eles vivem uma vida de confissão e confiam e descansam na obra perfeita de Cristo. No seu nome diz que eles vão habitar na terra. Agora, você sabe que Israel recebeu uma terra e eles também foram avisados que se quebrassem a aliança com Deus, se eles se voltassem para a idolatria, se caíssem na maldade, que a terra realmente os vomitaria para que fossem julgados e jogados fora da terra. Agora, para nós como cristãos, não estamos falando sobre um pedaço de terra em algum lugar, mas estamos falando sobre a eternidade. Estamos falando sobre a herança completa de todas as promessas de Deus. Estamos falando sobre a vida eterna. Que aqueles que confiam em Jesus Cristo têm a vida eterna e habitam ou habitarão na terra. Os mansos herdarão a terra, como disse Jesus, um novo céu, nova terra. Mas veja o que diz sobre os iníquos. Os iníquos, eles serão cortados da terra. Os traiçoeiros serão desarraigados. Outro dia eu estava desenterrando, eu não sei, um arbusto ou algo. Tinha uma raiz de torneira assim que desceu lá no meio. Tinha 2 pés. Eu estava fazendo isso até cerca de 9 horas da noite. Eu não podia ver. E eu estava enraizado lá. Eu fiquei lá e foi difícil tirar, mas quando finalmente eu bati na raiz, eu cortei ela com o machado assim, saiu. E eu puxei. E eu joguei no carrinho de mão e depois joguei fora. Um dia, os ímpios, não importa quão profundamente eles cavaram, eles serão arrancados da terra. Não haverá mais para eles, lugar para eles. Agora, deixe-me dar-lhes alguns versículos sobre seguir esse longo caminho dos homens e mulheres ao longo da história que acreditavam em Deus, que obedeciam a Deus, que entraram na sua glória. Provérbios 2, 21, 22. Acabamos de ler agora. Vamos a Provérbios 4, 18, 19. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Aqui de novo, você sabe que Deus ele sempre está dando ao seu povo esse contraste entre o justo e os iníquos. Aqui então fica mais claro, mais brilhante. Como eu cresci no Senhor, eu vejo muito mais das suas promessas, do seu trabalho perfeito em nosso nome, em seu Filho, e sobre a segurança dessas promessas no seu Filho, de uma visão tão clara do que espera aqueles que acreditam em seu Filho e seguem Ele, que eu quero encorajá-los nisso. Se você teve alguma alegria em Cristo, algum encorajamento, jovem, você diz sim, Deus me salvou. Então, há tantas vezes, quando eu tenho um senso assim da sua alegria, apenas saiba disso, que mesmo nessa terra, à medida que você cresce, você verá mais, e sua alegria vai crescer, vai aumentar, mesmo no meio da tristeza e das provações. Agora, outra passagem que eu vou terminar com uma das minhas passagens favoritas, é meio que, eu não sei, é como se você esperasse que essas palavras saíssem de alguns... eu não sei, soldados romanos ou espartanos ou algo, mas é encontrado em Romanos capítulo 2, versículos 7 e 8, e Paulo diz isso: a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Novamente, vemos duas coisas aqui, e não está falando aqui sobre salvação por intermédio de obras, não é o que está dizendo, mas que os incrédulos vivem em um estado de ambição egoísta, eles não procuram obedecer a Deus ou se submeter a Deus ou a honrar a Deus, e o futuro deles é um futuro de ira, e de justa ira, indignação no trono de Deus. Mas para aqueles que acreditam, se você de fato acredita em Cristo, e de novo, não estamos falando de perfeccionismo, não estamos falando de nada disso, estamos apenas dizendo que aqueles que creram em Cristo têm um novo coração e uma nova direção. E aqui diz que pela perseverança, ao fazer o bem, buscam glória, honra e incorruptibilidade. Você sabe, você ouve a respeito desses soldados romanos e espartanos em busca de glória, honra e imortalidade, mas de uma maneira tão falsa e centrada no homem. Mas nós, como cristãos, não obedecemos, não apenas seguimos, não apenas sofremos, não apenas servimos, mas fazemos isso com essa grande esperança de um dia entrar na glória e receber a honra, a incorruptibilidade e a vida eterna. Você sabe, um atleta olímpico, ele vai treinar por 2 décadas para talvez obter, sei lá, uma medalha de ouro que nem é ouro, e um momento de fama que vai passar rapidamente e vai ser esquecido. Mas nós estamos lutando por recompensa eterna e glória eterna. Nunca vai desbotar, vai ficar cada vez maior. E jovem, por favor, eu sei que você é um jovem, mas eu não me importo se você é um jovem. É hora de servir ao Senhor. Se você é um cristão, se você confiou em Cristo, dedique sua vida para Ele. Isso não significa necessariamente que você vai ser um missionário como eu fui, ou agora eu sou um pregador, ou você vai para o campo, num campo estrangeiro. Deus pode chamar você para ser um médico, um professor, tantas coisas, um policial, carpinteiro. Mas o que você faz? Se você come, bebe, ou qualquer outra coisa. Vamos lá. Vamos fazer para a glória de Deus. E, como Paulo diz aqui, no meu versículo, para a honra, glória e incorruptibilidade. Ok? Bem, eu espero, da próxima vez, começarmos no capítulo 3. Eu posso garantir que o capítulo 3 tem algumas belas passagens nele. E eu espero que possa ser o catalisador para nos ajudar a crescer em sabedoria e em conformidade com Cristo. Deus te abençoe. Eu espero que vocês tenham um grande dia.